Olá, pessoal! Vamos então para a nossa correção dos exercícios sobre a semelhança entre triângulos. Exercício 8. Desenhe no quadro seguinte dois triângulos semelhantes com um dos ângulos medindo 35 e outro medindo 50 graus. Eles devem ser de tamanhos diferentes. Bom, aqui eu vou dar apenas uma sugestão para vocês, mas a ideia básica é trace a base, então escolha um tamanho, trace a reta aqui da base. Posicione o seu transferidor aqui à esquerda, faça um dos dois ângulos, nesse caso eu fiz o de 35. Depois posiciona aqui na ponta direita e fiz o de 50. Ao prolongar as retas, elas já vão naturalmente se cruzar lá no topinho. A mesma coisa para o segundo triângulo, porém eu fiz a base um pouco maior, demarquei o ângulo de 35 e o de 50 e naturalmente eles se cruzam lá no topo. Então, apenas relembrando, nós estudamos que dois triângulos que possuam dois ângulos correspondentes congruentes, ou seja, de mesma medida, são considerados triângulos semelhantes. Questão 9. Os triângulos ABC e DEF são semelhantes, com uma razão K igual a 1,5, do maior para o menor. Sabe-se que o ângulo E é congruente ao ângulo B e o ângulo F é congruente ao ângulo C. Nessas condições, determine as medidas dos lados A e B. Então, olha só, eu vou usar uma marcação colorida para facilitar a nossa visualização. Então, ele disse que o ângulo E é congruente ao ângulo B, ou seja, eles têm a mesma medida. E o ângulo F é congruente ao ângulo C. Por que eu fiz isso? Porque agora a gente precisa encontrar os lados correspondentes. Então, olha, eu quero a medida do lado A. Ele está entre o vértice que não tem cor e o vértice amarelo. Então, ó, o vértice que não está colorido e o vértice amarelo. Então, o lado A é correspondente ao lado de 3 centímetros. Então, para eu descobrir a medida dele, basta eu pegar 3 centímetros e multiplicar pela razão de semelhança, que é 1,5. Então, 3 vezes 1,5, 4,5. O B está entre o vértice não colorido e o vértice azul. Então, ele vai fazer parzinho com esse lado de 4 centímetros. Vértice não colorido e o vértice azul. Então, a mesma coisa, para descobrir a medida do lado B, eu faço 4 vezes a razão de semelhança, que é 1,5. Totalizando, então, 6 centímetros. Questão 10. Dois triângulos retângulos e isósceles são sempre semelhantes entre si? Explique a sua resposta. Bom, se ele é retângulo, né, se os dois são retângulos, ambos terão um ângulo reto. Isso é fato. Só que se eles são isósceles, eles vão ter os outros dois ângulos iguais. Então, os outros dois só podem ser de 45 graus, porque a soma dos três tem que fechar 180. Então, se ele é retângulo, ele tem um de 90. Para chegar em 180, falta 90. Como os outros dois são iguais, 90 dividido por 2, 45 cada um. Então, eu tenho dois triângulos com um ângulo de 90 e dois ângulos de 45. Logo, os ângulos correspondentes são congruentes e eles serão, então, sempre semelhantes entre si. Questão 10 da Avaliação Nacional COC. Fábio trabalha em uma empresa que instala postes. Ele estava próximo a uma torre bem alta construída sobre uma base de concreto. Soube que a base tem 5 metros de altura e ficou curioso em descobrir qual é a altura H da torre propriamente dita, mostrada na figura. Com uma trena, mediu a sombra da torre, incluindo a sombra da base, obtendo 71,25 metros. Ele sabia que a altura do poste que instala é de 8 metros e verificou que a sombra projetada por um desses postes próximo à torre, no mesmo horário, era de 12 metros, conforme a figura. Tanto a torre quanto o poste estão instalados perpendicularmente ao chão. Então, a altura H da torre deve ser de... Bom, então aqui nós temos as nossas semelhanças, né? Olha só, lembra lá, eu posso formar aqui, né, fechar um triângulo com a altura da torre, a sua sombra, a altura do poste, sua sombra. Só que eu tenho que tomar um cuidado,
Porque a altura dessa torre, como ele disse no enunciado, está incluindo a base de concreto, que tem 5 metros. Então, eu vou dizer que essa altura ela vale H mais 5. Então, H mais 5 está para a sombra 71,25, assim como 8 está para 12. Então, lembrando, sempre na mesma ordem. Eu coloquei em cima a altura, embaixo a sombra. Em cima a altura, embaixo a sombra. Tá? Aqui é a minha expressão. Multipliquei cruzado. 12 vezes H mais 5 e 71,25 vezes 8. Então, aqui deixei a expressão. Agora, eu vou utilizar a propriedade distributiva, fazer o chuveirinho. 12 vezes H é 12H e 12 vezes 5 é 60. O 60 está somando, eu vou passar diminuindo. Então, 570 menos 60, que é 510. Pego o 12, que está multiplicando o H, e passo dividindo. 510 dividido por 12, então a altura H da minha torre, propriamente dita, é de 42,5 metros. E a alternativa correta é a alternativa B. Questão 12. Um triângulo equilátero com lado medindo 8 centímetros foi ampliado, obtendo-se um novo triângulo com perímetro de 60 centímetros. Indique na forma de número decimal a razão de semelhança do triângulo maior em relação ao menor. Então, olha só, o menor tinha o lado medindo 8. O maior, ele falou o perímetro, que o perímetro é 60. Só que o perímetro é a soma de todos os lados. E o triângulo equilátero, ele tem os 3 lados iguais. Então, eu vou pegar o 60 e dividir por 3. Então, cada lado do meu novo triângulo, do meu triângulo maior, mede 20 centímetros. Aí, ele quer a razão de semelhança do maior em relação ao menor. Ou seja, de 20 em relação a 8. Mas como ele quer em número decimal, então faça a divisão. 20 dividido por 8, que vai me dar que a minha razão de semelhança é de 2,5.